para a gente, então, poder colocar alguns outros elementos, vamos supor que eu queira colocar um link. Eu quero que a pessoa clique num botão e vá para um outro lugar, para uma outra página. Como é que eu posso fazer? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma div. Tá? O que é uma div? Uma div é um elemento de divisão mesmo. É como se ele criasse divisórias dentro do meu código. Então, eu vou criar uma div aqui, ó. Como boa prática, como eu falei para vocês, é interessante que se você abrir uma tag, você já feche ela, para que você não esqueça de fechar depois. Tá? Então, eu abri uma div aqui, e dentro dessa div aqui, eu vou colocar um texto que vai ter um link. Então, eu vou colocar aqui a tag A. Tag A, que é a geração de link. Eu vou colocar A e vou colocar qual link? href. O href, então, é o atributo que define para onde vai a pessoa quando clicar no meu link. Aqui eu vou colocar, por exemplo, que ele vai para google.com, certo? E aí eu vou lá e coloco um texto aqui e fecho a tag A. Abri a tag A, fecho a tag A, certo? E observem que, como todo esse texto aqui está dentro da tag A, significa dizer que todo ele vai ter um link clicável. Se eu quisesse botar apenas uma parte do meu texto como link, eu teria que alterar, eu teria que colocar só o que eu quero realmente aqui dentro. Se eu quisesse, por exemplo, que só o clique aqui fosse clicável, o restante fosse só um texto mesmo, eu teria que tirar esse texto aqui de dentro, tá? Ficaria assim, ó. Coloco a tag e depois eu continuo o meu texto. Então, assim, se você colocar só esse link, quando ele clicar, ele vai entrar nessa mesma janela do navegador, na outra página, certo? Então, você tem que adicionar, digamos assim, uma outra tag, assim, ou melhor, um outro atributo, assim como o href, para que ele possa fazer esse direcionamento. E, no caso, a gente vai pedir para que ele justamente direcione para o que nós chamamos de target, tá? Ou seja, o alvo dele vai ser o quê? O alvo dele vai ser um underline blank. Underline blank significa uma nova aba, certo? Então, ele vai, na verdade, abrir uma nova aba do navegador para poder abrir esse link que você passou aqui. Ó, eu vou rodar aqui o código e ele vai aparecer dessa maneira. Ó. Clique aqui para pesquisar no Google. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba e direcionou para google.com, certo? Se eu não tivesse esse target blank aqui, o que ele ia fazer? Ele ia abrir na mesma janela do navegador, ele ia fechar tudo o que eu fiz aqui e ir para outra página. Que seria algo como abrir uma nova janela em branco. Né? Então, ele abre uma nova e te direciona para lá. E é desse princípio dos links aqui, por exemplo, que você pode fazer isso com qualquer elemento. Não precisa ser apenas com texto. Você pode fazer isso com a frase inteira, assim como você pode colocar digamos assim, um alvo, né, de link em uma imagem que você insira. E aí, como é que eu insiro uma imagem? Né? Nós temos uma tag específica para imagem, tá? Nós temos a tag IMG. A tag IMG ela serve para você adicionar uma imagem no seu arquivo HTML, só que aqui, ao invés de você ligar ela a um href, que digamos assim seria o alvo a ser acessado, você vai usar um atributo chamado src, que é uma sigla para source, seria o fonte, né? A fonte de onde está o seu documento. E aqui, aí está uma grande diferença. Vamos supor que, nesse caso, nós estamos rodando uma página web. Então, eu teria que ter aqui, se eu colocar, por exemplo, assim, logo.png, ele não vai abrir, né? Ele vai dar um erro, certo? Como imagem não é uma tag que vai ter algum elemento entre ele, o que eu quero dizer com isso? O P, eu abro a tag P, coloco um conteúdo e fecho a tag P. Eu abro o H3, coloco um conteúdo e fecho o H3. A tag IMG, ela não precisa desse fechamento, tá? Eu não preciso ter aqui fora o barra IMG. Por quê? Porque o que eu estou fazendo com essa tag imagem é adicionando uma imagem. Então, como é que eu fecho a tag imagem? Eu simplesmente coloco aqui no final um barra sinalzinho de fechar a tag, né? Que é o maior que. Eu não preciso ter aquele fechamento de imagem como tem na div, como eu tenho no P, tá? Eu coloco só imagem, src. Como eu quero colocar essa imagem aqui dentro do meu documento, eu não tenho mais nada para colocar aqui, não tem texto na tag imagem, então simplesmente vou lá e coloco barra e sinalzinho. Ó, eu vou rodar esse código e olha o que vai acontecer, ó. Ele vai aparecer isso aqui, ó, esse elemento aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui aparece geralmente quando ele não achou a imagem
Então, o navegador automaticamente bota esse tipo de imagem para dizer, ó, tanto é que se vocês observarem, a imagem está cortada. É uma imagenzinha com um corte aqui. O que ele quer dizer com isso, navegador? Ele quer dizer que ele não encontrou essa imagem. O link para a imagem está quebrado. Por quê? Porque onde está rodando esse meu documento, não existe uma imagem chamada logo.png. Se não tem, não tem como eu inserir ela aqui dentro. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir no Google, tá? Eu vou entrar aqui no Google, aqui o Google, vou na parte de pesquisa aqui, vou fazer uma pesquisa aqui por logo HTML, vou vir aqui na parte de imagens, e aqui em imagens eu vou copiar a URL de uma imagem, tá? O que acontece? Para minha imagem caber aqui, ela não pode ser uma imagem muito grande. Como é que eu posso saber? Quando você pesquisa a imagem aqui no Google, você clica na imagem, por exemplo, ele vai te dar, digamos assim, mais ou menos aqui, o dimensionamento da imagem. Assim que você abre ele aqui, ó, assim que você abre a imagem, ele mostra aqui embaixo, ó, 800 por 800, por exemplo. Então, essa minha imagem aqui, ela é 800 de largura, 800 por altura. É muito grande, tá? Então, eu vou tentar pegar uma imagem menor. Ó, essa aqui está 1280, maior ainda, tá? Então, você pode tentar buscar uma imagem que seja pequena. Essa aqui já é um pouco menor. 495, mas ainda tem menor, né? O que você pode fazer também é um filtro, tá? Você pode vir aqui em cima, em ferramentas, por exemplo, tamanho. Escolher ícone, certo? Que é uma imagem pequena. Você vai clicar aqui e ele vai te dar uma imagem bem menor. Então, ele vai te dar aqui uma imagem HTML, bem pequenininha, ó. Pronto. O que você faz, então, para utilizar essa imagem lá na sua página HTML, para substituir isso aqui, por exemplo? Você pode vir aqui, clicar com o botão direito na imagem e copiar o endereço da imagem. Copiar o endereço da imagem. O que ele vai copiar aqui, ó? Eu copiei. Quando vier aqui, então, eu vou tirar esse logo.png e vou colar. O que ele fez? Ó, ele botou o endereço absoluto, como nós chamamos. HTTPS, botou até o protocolo da internet, né? Ó, da web, ó, HTTPS, o endereço do site todinho, /HTML, /logo, /downloads, /isso, ponto .png. Então, ele tem que ter tudo isso, tá? O endereço completo da imagem, para eu saber onde a imagem está. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, através do código HTML, solicitando algo para um servidor web. Então, eu estou rodando minha página aqui no w3school.com, mas eu estou carregando uma imagem de fora, uma imagem de um outro site, do w3.org, por exemplo. Certo? Então, eu estou mandando uma requisição HTTP para o servidor onde está hospedado esse site, e ele vai verificar se nessa pasta HTML existe uma outra pasta chamada logo, e existe uma outra pasta chamada downloads, e lá dentro dessa pasta existe um documento chamado HTML5 logo 128.png, que é o formato, tá? Nesse caso ele carregou, né? Tá? Então ele tem que ter o endereço completo com o nome do documento, certo? Aí você executa e você vai ver então a imagem aparecer na sua tela. Eu quero que você tente fazer isso, tá? Tentem buscar aí na internet uma imagem pequena, certo? Vocês podem vir aqui em ferramentas, né? Em tamanho, vocês mudam aqui para ícone, por exemplo. Vocês tentem colocar então na página de vocês uma imagem da internet. Quem conseguiu já, levanta a mão. Para rodar um arquivo local, também o que você poderia fazer, por exemplo, se você salvou o seu documento local, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou acrescentar aqui essa tag da imagem no meu documento local. Eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de colocar um link da internet, eu vou colocar uma imagem local. Só que como eu salvei na área de trabalho, eu preciso ter uma imagem na área de trabalho. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. O mais fácil possível para poder encaixar aqui. Então, aqui no lugar do SRC, eu vou colocar o nome da imagem. Como esse arquivo já está salvo na mesma página da imagem, eu vou colocar só o nome da imagem, logo, underline, Daniel.png, tá? Eu vou salvar aqui esse documento local, vou lá no meu navegador, eu vou atualizar. Certo? Então, ó, é do mesmo jeito que estava sendo feito, ó. A diferença é que você vai colocar, a imagem tem que estar na mesma pasta do seu documento HTML. A questão é, se a imagem for muito grande, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou botar uma imagem grande,
para vocês verem o que acontece quando a gente coloca uma imagem muito gigante. Ó, eu vou substituir aqui no exemplo online, tá? Vou colocar o endereço da imagem aqui. Certo? Ficou um endereço bem grande aqui, mas é o endereço que tem. Ó, eu vou rodar. Olha o que ele faz. Ó. Ele aumenta a sua página HTML para caber a imagem. Por quê? Porque aqui na tag IMG, eu tenho como limitar o tamanho da imagem. Mas nesse caso, por exemplo, o tamanho dela original é 1.200 pixels. Significa dizer que são 1.200 pontos da tela para ele preencher. Então, olha o que ele fez aqui. Ó. Ele aumentou muito aqui. Eu posso diminuir essa largura e essa altura. Ele está em 1.200, deixa eu ver como é que está o tamanho dela original. 1.200 por 1.200, tá? O que você pode fazer? Você pode vir aqui, dentro dessa tag src, você pode controlar o width e o height. O que é o width e o que é height? O width é a largura. E o height é a altura, certo? Então, o width eu vou colocar aqui, por exemplo, 250. O height eu vou botar 250 também, já que ela é uma imagem quadrada, né? No meu caso aqui é uma imagem quadrada. Então eu coloco o width 250, height 250, vou rodar e ele diminuiu consideravelmente, ó. Certo? Ah, ainda ficou grande. Diminui mais. Coloca aqui 150. Certo? Então o que eu fiz aqui? Eu adicionei 2 atributos a mais à tag imagem. Width e height. Certo? E aí eu coloquei minha imagem, então. Isso também vale a mesma coisa aqui para a imagem que você está usando no computador, tá? Você pode colocar o width height aqui, ó, e limitar uma imagem um pouco menor. Eu vou salvar aqui o documento. Quando eu atualizar, ó, a imagem diminui.